Olá, pessoal! Estamos aqui no Sistema Sagres de Comunicação com mais uma edição do Conexão Sagres. E hoje o tema Taça das Favelas, inclusão, o que está absolutamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um deles, a redução das desigualdades. Educação de qualidade também, por que não? E a gente recebe... eu e o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Pasqueto? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui na TV Sagres, no Sistema Sagres de Comunicação. A gente recebe o Breno Cardoso, que é o presidente da CUFA Goiás, que organiza a Taça das Favelas e tantos outros eventos que envolvem a periferia aqui no estado. Breno, muito bom recebê-lo aqui no Conexão. Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado aí pelo convite. Mandar um abraço para todos aí que já assistem o Conexão e agradecer aí o Charlinho e o Pasqueto por essa oportunidade. A gente está aqui falando mais uma vez a respeito da periferia, que precisa de visibilidade, precisa de ter oportunidade, precisa de protagonismo. Antes da gente entrar na Taça das Favelas, que é um sucesso nacional, né, Charlie? Eu gostaria que você explicasse qual o papel da CUFA junto às comunidades mais carentes. Breno. Olha, a CUFA ela é a Central Única das Favelas, é uma instituição presente nos 26 estados, mais do Distrito Federal, em todo o país, em outros países também. E ela trabalha com protagonismo, gerar protagonismo para a periferia, para as favelas. Porque a gente sabe que muitas vezes essas populações elas sofrem uma discriminação, um preconceito, e não tem tanta oportunidade, tanta visibilidade. Muitas pessoas das comunidades são invisíveis aos olhos da sociedade como um todo. E existe também um preconceito, né, como se nesses territórios houvessem só criminalidade, tráfico e confusão e uma série de coisas, violência. E a CUFA vem na pegada através de algumas ferramentas como o esporte, a cultura, a educação, o empreendedorismo, trazer o lado positivo, mostrar que nesse lugar não é um lugar de carência, é um lugar de potência. Por que potência? Porque tem talento demais, tem ideias inovadoras demais, é um mundo criativo que existe nas favelas, na periferia, e é a cadeia produtiva do país. A pirâmide da sociedade não conseguiria se sustentar se não houvesse a base, que é a maior parte, a base da pirâmide. E a base da pirâmide social é que sustenta o restante da pirâmide, inclusive o pico, que é onde estão as classes dominantes, né? A elite brasileira. Então, tudo é sustentado pela base da pirâmide. Então, se a base da pirâmide é produtiva e sustenta, é porque ali tem talento, é porque ali tem gente trabalhadora. E a gente vem para mostrar isso, tirar esse estigma e mostrar o protagonismo dessa população. Você falou sobre a presença da CUFA em todos os estados do Brasil, no Distrito Federal, em outros países. Quais outros países que a CUFA já está presente? Olha, inclusive, vou dizer para você, a gente está, inclusive, lançando a Expo Favela lançamos ontem em Paris, por exemplo, porque existe periferia e favela em todo lugar, né? Mesmo nos lugares mais Daqui ricos. a pouco vai ter a Copa do Mundo das Favelas, né? olha a ideia aí. A gente não foge de desafio, não, vamos buscar. Mas nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, tem um Brooklyn, existe a CUFA ali, e nos países africanos, vários deles, Camarões, África do Sul, existe também em Angola. Então, assim, a CUFA está presente em alguns países, buscando aí também trazer visibilidade para a periferia. Como organização, como a CUFA se sustenta, Breno? A CUFA se sustenta através da ajuda da sociedade civil, né, organizada, através de doações e tudo, e também de empresas que também acreditam no projeto e também contribuem de alguma maneira ou outra para que os seus projetos aconteçam. Os grandes projetos são feitos através de patrocínio. Por exemplo, você faz a Taça das Favelas, que vocês vão falar daqui a pouco, de maneira gratuita. Se é gratuito, até porque a favela não tem condição... Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Então, muitas vezes é o poder público que incentiva, porque é uma política pública, social, outras vezes a iniciativa privada, empresas, porque também elas têm o interesse, tanto o poder público quanto as empresas, de se aliarem em iniciativas positivas, sociais positivas. Isso cada vez mais, no imaginário da sociedade, uma marca passa a ser entendida como positiva quando ela também está envolvida com causas sociais.
Daqui a pouco, Charlie, a gente vai falar, inclusive, da representatividade das favelas, né? Não da CUFA, mas das favelas no parlamento em Brasília, com uma frente parlamentar que foi criada, o que eu penso que vai impulsionar ainda mais essa inclusão, né, das pessoas das favelas e da periferia, a vida normal do brasileiro, né? Porque quando a gente olha para 10 anos atrás, o trabalho da CUFA, há uma década atrás, poxa, cresceu bastante, né, Breno? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente precisa cada vez mostrar que essa população existe. E a gente precisa cada vez mostrar, lutar contra o preconceito, contra a discriminação que existe no nosso país como um todo. Em Goiás, então, né? Goiás é muito conservador. Existem muitas bolhas sociais, né? Onde dificilmente a população que é de uma classe D, E ou abaixo da linha da pobreza tem espaço, né? Para se mostrar, para mostrar a sua cultura, para mostrar a sua maneira de ser. A nossa luta é sempre essa, para mostrar que essa população existe, que tem muita coisa boa ali, aliás, a maior parte, e que é preciso dar vez e voz para essa população. Assim, eu acho meio absurdo quando o Breno fala a realidade, ele traz um fato real. Essa população precisa se mostrar. Ela tem que deixar de ser invisível. Nós estamos em 2023. Você imaginar que a gente ainda trata, né, esses assuntos, esse tema ainda como uma realidade, né, beira o absurdo, né? Eu acho que a CUFA mostrou ao longo dos últimos anos e tende a continuar mostrando, né, que essas pessoas existem. Estão aí querendo entrar no mercado de trabalho, com ideias novas, com projetos novos, né? E tudo que a gente vê a CUFA fazer, a gente entende como um passo importante para esse objetivo. E nada melhor ou mais estratégico do que unir a periferia ao futebol, né? Porque aí vem a Taça das Favelas, que foi uma grande sacada, né, Breno? Sem dúvida. É a 11ª ou 12ª edição nacional? 11ª. Isso. E aqui quarta. em Goiás será a 4ª. Aqui em Goiás, a 4ª. E ainda tem a tacinha, que é para a molecada mais jovem. Tem as meninas junto também. Como surgiu nacionalmente e como chegou a Taça das Favelas aqui em Goiás? Tá, me permite só pegar um gancho para a gente entrar na taça do que o Charlinho estava falando. Por exemplo, uma pergunta que eu escutava muito, ainda escuto, mas diminuiu. Né? Em Goiânia tem favela? Sim. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar. Mas a favela não é o barracão de madeira, né? Não, a favela é o quê? Favela... Se você falar porque se construiu uma imagem de que a favela é o morro. Né? Ó, a favela do Vidigal. Muito ligado ao Rio de Janeiro, né? Sim, e São Paulo também, né? Mas Goiânia tem favela. Mas assim, mas eu acho que vai além disso. O que você está falando sim, é o principal, mas eu acho que vai além disso. Não é só questão visual, não é questão física. Não, sim, mas eu acho que não enxergar a favela aqui vai além disso. Eu acho que vai além disso. Lógico, contribui o fato geográfico, né, da região onde nós estamos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ali você está no Leme, o Morro Chapéu de Mangueira está em cima praticamente. Então o favelado desce ali, ele já está na praia. Então ali ele encontra com o rico. Está no asfalto. Existem ambientes que proporcionam esse encontro. Em Goiás é muito difícil isso. Eu estava dando um exemplo agora há pouco, em outro lugar que eu estava, sobre o Norberto Teixeira em Aparecida de Goiânia. Um dos vários territórios, que é um território que o ônibus não chega lá, a linha de ônibus. E está distante. Só vai conhecer o Norberto Teixeira quem um dia tiver o interesse de pegar o carro e chegar lá. E é pouquíssimo. Eu mesmo não conheço, é novidade para mim. Norberto Teixeira? Aqui chama de invasão, né? Em Aparecida de Goiânia, que moram 2.000 famílias lá dentro. E para essas pessoas se deslocarem? Não tem linha de ônibus. Entendeu? Como é que elas vão se deslocar? Como é que elas vão ter acesso ao lazer? Como é que elas vão encontrar com a outra camada da sociedade? Porque é uma sociedade que não tem também acesso ao carro. Você tá entendendo? Então a pessoa fala, não, Goiânia não tem favela, mas como o Norberto Teixeira, tem diversas outras comunidades como essa. Algumas até dentro, como a gente estava falando agora há pouco, da Vila Lobó. Vila Lobó... Ali perto do Serra Dourada. Que está dentro do Alto da Glória, por exemplo, né?
Ela já foi muito maior, ainda bem, porque a nossa Ela ideia... era maior, mas aí construíram aqueles conjuntos habitacionais, os predinhos ali, né? Isso. Ela globava aquela parte toda ali. Isso, aí ela diminuiu um pouco. 88 com a Marginal Botafogo, é ali mais ou menos, né? Naquela região. Primeiro que não é bom, a nossa ideia é que não tivesse favela, né? Quem sabe, que bom um dia não precisar da CUF existir, né? A nossa ideia é que não tivesse favela, mas agora negar que ela existe é muito ruim, porque aí você não faz nada, porque não existe, pronto, e deixa lá invisível todo mundo, né? Então, ela existe e a gente precisa mostrar que essa população, ela precisa ter oportunidade. Aliás, ela é a maior parte, porque para nós o que é favela? Favela para nós é um território onde a predominância da população que está ali é classe D, E e abaixo da linha da pobreza. Então, está muito mais ligado à classe social, Sim. né, que está ali, do que se o território é alto, é baixo, se é asfaltado, se não é. Do que a nomenclatura. É. Existem várias nomenclaturas. Como a gente citou aqui, né, a favela, é a periferia, né, menos favorecida, é a invasão. Né? Então, existem várias nomenclaturas em vários estados. Agora a questão não é, a gente não se apega à nomenclatura, e sim ao que precisa ser feito ali dentro. Mas, se você for pensar na nomenclatura, pensa comigo, periferia é tudo que não é centro. Então, 80%, 85%, 90% da cidade é periferia. Em Goiânia, por exemplo, a Aldeia do Vale é uma alta periferia, porque é mais longe ainda, né? E os condomínios fechados. Então, eu acho que esse termo não é o termo ideal. Mas, se for o problema, o preconceito com a favela, utiliza a periferia, então, não tem problema não. Comunidade é o quê? É um grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e costumes, como a comunidade quilombola, como a comunidade judaica, e assim por diante. Como é que você determina um território se ali tem pessoas de diversos costumes e culturas diferentes como comunidade? Então, tudo isso é por causa do preconceito mesmo que existe sobre o nome. Né, o estigma que existe sobre o nome. Então, a gente vem mostrar que esses territórios de favelas e tudo são lugares que você não precisa estigmatizar. Existe muita gente boa ali e a gente tem que lutar para melhorar isso cada vez mais. Eu diria que a maioria, mas assim, 95 para cima, são pessoas honestas, corretas, né, que estão buscando a oportunidade na vida. Não, né? E a palavra favela, ela vem, muita gente não sabe disso, é de uma planta. É uma planta que tinha ali na região onde aconteceu a Guerra de Canudos. E aí, o governo federal, que era no Rio de Janeiro, prometeu um pagamento para quem vencer, para as tropas que vencesse ali Antônio Carlos Conselheiro. Eles conseguiram vencer, voltaram para o Rio de Janeiro, trouxeram essa planta, só que chegou lá não tinha pagamento. Aí eles se instalaram no Morro da Providência, plantaram a planta favela, e quando as pessoas olharam a favela ali, então, ali, a Morro da Providência se tornou a primeira favela brasileira. Sim. Que legal. Né? E aí vem a Taça das Favelas para mostrar isso. Porque a gente sabe que o futebol é um instrumento universal, ainda mais no Brasil, de mobilização, de transformação. Pensa comigo, se a gente tem uma educação... Embora vivamos uma época meio intolerante, Isso. no futebol profissional, inclusive, com torcedores aloprados aí, atirando bombas em gramados e tudo mais. Mas a intenção da Taça das Favelas, ela é completamente diferente, ela é inclusiva, né, Breno? Sem dúvida. Isso aí já são gangues, facções instaladas, não é nem mais por causa do futebol, já né, instaladas aí no meio do futebol. Tá, e aí a taça, ela é um instrumento de mobilização. Pensa comigo, no Brasil, você tem uma educação muito longe de chegar ainda aonde deveria chegar, né? Muito desigual, né? E aí, qual é a possibilidade de uma pessoa de favela conseguir uma ascensão social? Pequena, muito pequena. Né, conseguir furar essa bolha toda com pouca oportunidade e conseguir uma ascensão social. O ideal é que fosse através da educação, mas o índice é baixo de quem consegue uma ascensão social através da educação. Então, você começa a utilizar outras ferramentas que também possibilitem essa ascensão social. Né? Então, o esporte é uma dessas. Então, a maior parte das pessoas de favela que conseguem uma ascensão social no nosso país hoje é através do esporte. Especialmente do futebol. Especialmente do futebol.
ou através da música. Da cultura. Da cultura, como se... Então, a gente usa essas ferramentas muito. Porque a gente sabe que no nosso país ela é potente. Ela serve como né? instrumento principal de mobilização. Você imagina um menino da favela jogando uma final dentro de um estádio profissional. Com transmissão de televisão para todo o Brasil. Com transmissão de televisão para todo o Brasil e chegando no estádio, no ônibus com batedor. Como se fosse a seleção brasileira. Vestiário, uniforme, chuteira, né? Exatamente. Imagina isso. Então, a gente procura transformar a Taça das Favelas numa Copa do Mundo. Nosso objetivo é esse. E é para chocar mesmo. Entendeu? Não é um negócio assim, porque a pessoa pensa, Taça das Favelas, é bagunça, problema, confusão, violência. A gente procura fazer o melhor possível. Como se fosse uma estrutura, assim, lógico, entre aspas, né, guardar as devidas proporções de uma Copa do Mundo. A gente mesmo mobiliza a polícia para fazer o batedor para o menino se sentir que está indo para a Copa do Mundo. A gente põe no estádio profissional para sentir que está na Copa do Mundo. A gente lota o estádio, ano passado na final, 8 mil pessoas no Oba. A capacidade do estádio é 10 mil. Tem muito jogo do Vila, se estiver em má fase, que não dá esse público. Né? Quando a gente coloca... quando a gente coloca ali, por exemplo, depois a gente vai falar, mas a gente montou uma seleção, chegamos na final nacional, na Taça das Favelas, o Kleber Machado narrou o jogo. Sabe onde os meninos ficaram? No Sheraton, onde a seleção brasileira fica. Pô, nem o Pasquetto ficou no Sheraton ainda. Não fica, ficou no Sheraton, Pasquetto? Ficar no Sheraton. Não, Isso tá é doido. proposital, isso é pra chocar. Às vezes as pessoas não percebem o seguinte, a pessoa fala assim, a favela vai no Sheraton? Por que não pode? Você acha que só os ricos podem? Então é para mostrar que tem pertencimento. Né? Existe E o acesso de vocês a essas coisas que em regra, não são da realidade da favela, como, por exemplo, um campeonato bem organizado, com tudo do bom e do melhor, acesso ao policiamento, porque podem pensar assim, pô, vou ter que ir lá fazer segurança de menino de favela para jogar futebol? Isso aí qualquer um faz. Colocar esse pessoal no Sheraton, é claro que com dinheiro vocês colocam, mas o acesso é tranquilo? Assim, as pessoas olham de rabo de olho ou não? Não existem barreiras. Não, existe. Ou é mais difícil do que o normal, o habitual? Mas aí é a capacidade de interlocução. O nosso papel é esse. É buscar fazer uma interlocução entre a favela e os demais meios da sociedade. É o grande desafio, né? E aí você tem que virar a chave, né? Tem que virar a chave. Por quê? O que acontece? Como é que uma grande empresa ela vê a favela geralmente, no habitual. Ela vê a favela como uma espécie de um laboratório. É como se fosse um monte de ratinho de camundongo, né, que vai utilizar para fazer um laboratório e para poder fazer as suas experiências e tirar os seus proveitos. E no nosso caso, a gente muda essa chave. A gente não aceita esse tipo de parceria. A gente manda, peraí, você quer fazer uma parceria com a favela? Você quer se beneficiar dela? Então, peraí, ela vai ser protagonista na história, junto com você. Então, não é assim. Então, a gente procura virar essa chave. Quem chega com a ideia de que vou ajudar uns coitadinhos... Não é assim. Não rola. Peraí, tá bom, então vamos transformar isso aqui. Mas, na verdade, ajudar, ok. Mas quando é um ajudar que ele vai tirar proveito daquilo... Todo mundo tem que ganhar. Entendeu? Não, aí vamos fazer a coisa de maneira igualitária, né? Então, a gente vem virando essa chave, né? Então, quando uma grande emissora de televisão, como que um sistema como a Sagres, busca, assim, dar uma visibilidade para esses projetos, isso fortalece. Porque eu vou chegar no Sheraton, eu não vou chegar no Sheraton só como favela, eu vou chegar no Sheraton como um evento que a Rede Globo vai transmitir para o Brasil inteiro. Então, peraí. Então, isso aqui tem coisa boa aqui. Isso aqui tem visibilidade, isso aqui tem potencial. Então, peraí, ô Sheraton, você vai tratar só com os ricos? Vamos mostrar que você tem um lado social forte e vamos transformar isso numa iniciativa positiva. Então, é muito através de parceria que isso tudo acontece. Eu quero, daqui a pouco, no próximo bloco, entrar nos números, né, na importância da Taça das Favelas aqui para o nosso estado, o que ela já fez, qual a projeção de vocês,
quem vocês salvaram, porque imagino que a Taça das Favelas e as outras ações da CUFA, isso tudo já salvou muita gente, se não momentaneamente e até mesmo para a sequência da vida. Mas ainda falando da importância da representatividade da entidade, Breno, hoje aqui em Goiás, você toca tudo sozinho? Você tem uma equipe? Você conta com a ajuda de quem? Não, a CUFA hoje em Goiás, ela está em 35 cidades, são 509 territórios de periferia que tem um morador local, que é a liderança, que monta ali a sua equipe e trabalha ali dentro. Então, assim, geralmente uma instituição, ela fica... O modelo formal, né? No espaço físico, ela faz todo o seu trabalho. A CUFA vai na contramão disso. Não estou muito preocupado com o espaço físico, embora tenha, mas a gente trabalha a partir da perspectiva das lideranças comunitárias. Porque a liderança comunitária, ela mora na região, ela entende o território, ela vive as mesmas tensões e problemas, e ela tem uma capacidade de mobilização local, né? E é a partir daí que a gente vai realizando os nossos trabalhos a partir das lideranças comunitárias. Então, essas lideranças comunitárias, elas têm até uma certa independência para poder agirem ali dentro. Então, a partir daí, a gente vai fortalecendo essas lideranças para que elas tenham uma instituição de credibilidade, uma marca que tem história no país todo e assim ela consiga ter mais força para desenvolver os seus trabalhos ali dentro, né? Então, é assim que a CUFA funciona, a partir dessas lideranças comunitárias todas. São 35 cidades? 35 cidades. No estado? No em estado. todas as regiões? Não. Do estado? Não, sim, porque você tem uma presença muito forte na região metropolitana, uma boa presença no entorno do DF, tem no Nordeste goiano, e a gente vai para a região de Rio Verde, Jataí, Mineiro, Sudoeste, né? Então... aqui em Goiás, você tem ideia de quantas pessoas são impactadas com o trabalho da CUFA? Olha, difícil saber, mas uma contagem que a gente fez foi na ação humanitária Mães da Favela, que foi a maior ação humanitária do país na pandemia, né? Foram 4 milhões de famílias no estado, no Brasil inteiro. 4 milhões? No Brasil inteiro, né? E em Goiás foram 207 mil famílias que foram atendidas durante 3 anos de pandemia. Isso aí você quadriplica cada família, cerca de 1 milhão de pessoas. Na verdade é o seguinte, a média familiar de habitante por casa é de 4,5. É mais de 1 milhão. Né? Então aí você pega... Quase 1 milhão. 200, quase 1 milhão. É um número maior do que nas classes mais favorecidas? O 4,5? Se tem pessoas por casa? Um pouco maior. Um pouco maior, sim. Né? Um pouco maior. Não é tão distante, não, mas um pouco maior. Lógico que você vai pegar na favela, você vai ter família aí que tem 10 filhos. Só que isso é exceção, não é a regra, não. Mas já na classe social mais alta, você não vai pegar uma família com 10 filhos. E vem aí mais uma edição da Taça das Favelas, Charlie Pereira. Ano passado, mais uma edição com muito sucesso. As decisões, tanto no masculino como no feminino, disputadas no Anésio Brasileiro Alvarenga, como destacou agora há pouco o Breno Cardoso, presidente da CUFA, com 8 mil torcedores, transmissão ao vivo pela TV Anguera, das duas decisões, das meninas e dos meninos. Vai lembrar que, Breno, só antes destacando, no feminino, Gentil Meirelles levantou o troféu, venceu o título diante do Carolina Park. No masculino, Orlando de Moraes bateu o Itaipu, decisão emocionante, nos pênaltis, né? Esse ano nós já tivemos a Tacinha das Favelas, que é para meninada infantil, de 13 anos para baixo, né? Já a Taça das Favelas vai de que idade até que idade? A taça vai de 14 a 18 anos, certo. Sendo que... Eu vou falar assim que é mais fácil que falar ano de nascimento, mas o futebol você sabe que é por ano de nascimento. Eles falam, geração 2008, 85. Que completa 14 anos em 2023 e que completam 18 anos em 2020. Assim fica mais fácil. Eu sou geração 95. Aí, tá vendo? Bom.
Tá vendo? E aí, só um detalhe é que os que têm 18 anos são só 3 que podem estarem Todo time pode ter 3. Isso, pode ter 3. E no feminino, não tem limite máximo de idade. É a partir de 14 anos. Só que interessante dizer para vocês que tem um processo para chegar nisso. Quando a comunidade se inscreve, primeiro a gente passa por uma avaliação para saber se realmente tá morador do local. está dentro daquilo que a gente espera e saber também se tem a capacidade, a responsabilidade de assumir um compromisso desse. Porque quando é gratuito, todo mundo vem, né? Então você tem que fazer um selecionamento. Depois disso, aprovada aquele coordenador para tocar ali aquela seleção da comunidade, ele é obrigado a fazer uma seleção mesmo. Não é esse negócio de pegar o projeto dele e botar as pessoas que estão lá dentro, não. Por exemplo, você falou aí do Itaipu, que disputou a final. Certo. Vou dar o exemplo. Itaipu, ele é obrigado a fazer uma peneira. Porque às vezes, de repente, tem lá o time do Charles no Itaipu. Não é o time do Charles que vai representar o Itaipu. Não, aí o coordenador tem um dia, a DIPS, que chama, Dia das Peneiras. Quando isso acontece, são 230, a última foi isso, peneiras acontecendo ao mesmo tempo aqui no estado. Imagina. Eles são obrigados a fazer as peneiras. Então, você tem 200, 250, se quiserem participar, né? É igual na NBA, é quase um draft. 200, 250 meninos fazendo a peneira no bairro para poder jogar a Taça, porque sabe que vai ter transmissão, vai ter os clubes vão estar olhando, oportunidade, né? Então, aí eles fazem, sai a seleção da comunidade. A partir daí, vem o sorteio das chaves, a gente faz e tal, e aí a competição começa. As inscrições para edição 2023 já estão abertas, né? Isso. E precisa, além, claro, de passar por esse processo de seleção, né? Os jovens, evidentemente, têm que ser moradores dessas localidades, desses setores, desses bairros, né? E precisa de algo a mais? As inscrições estão abertas nesse momento, tanto para as equipes, quanto para os jogadores e jogadoras. Então, basta entrar no site da CUFA, que é o www.cufago, que é de Goiás. CUFAGO/Taça das Favelas 2023. www.cufago/Taça das Favelas 2023. Entra lá e faz a inscrição, tanto de equipe quanto de jogador. E aí, assim que tiver aprovadas as equipes, os jogadores estiverem inscritos ali, é através dessa inscrição que ele pode participar da peneira. Ele vai participar da peneira e concorre a uma vaga para representar a sua comunidade na competição. Gostaria de falar de números com você, da nossa Taça das Favelas aqui em Goiás. Na última edição foram quantas seleções, quantas pessoas envolvidas, e além do fato inclusivo, que a CUFA dá essa oportunidade, ela oferece mais alguma vantagem para quem participa? Olha, se você contar desde a fase das peneiras, que já começa a impactar aí, são mais de 10 mil jovens que participam da Taça das Favelas. É o maior torneio do segmento no estado. E ela é considerada o maior campeonato do mundo entre comunidades, a Taça das Favelas. Isso acontece na maioria dos estados, né, a taça. Então, para falar de números, tem alguns números aí que são recordes. Por exemplo, você falou do feminino. A última taça foi disputada com 25 equipes femininas. Futebol, o Campeonato Goiano tem 3, 4 times. A taça nacional ou nossa aqui? A nossa. Quando tem. O Campeonato Goiano tem 3, 4 times. Porque no ano passado forçou um time B. Do Vila. O Vila teve que ter 2 times. Para poder ter o campeonato. Porque com 2 não tem campeonato, né? Para poder ter o campeonato. Pode ser, ele é homologado pela CBF. Isso. Então isso é recorde. Nós tivemos 96 seleções de comunidades participando. Então, é um campeonato muito grande, né? Então, olha a quantidade de territórios, a diversidade, a capilaridade que alcança, né? Outra coisa, nós ficamos 3h30 ao vivo, rede estadual. Um jogo do Flamengo na Série A tem no máximo 2 horas de transmissão. 3h30 ao vivo. O impacto é gigantesco. Gigantesco. Pela primeira vez na história de Goiás, foi transmitido um jogo feminino local na grande mídia, para todo o estado.
Então, em várias situações aí, o projeto tem alcançado, quebrado barreiras que antes não tinham sido quebradas. Então, a quantidade de equipes, a questão da visibilidade, a questão do fortalecimento do feminino. Quando você fala em 25 equipes femininas, não são futsal, que é muito mais fácil você montar 5, 6, é campo. Né? Então, assim, isso aí tem quebrado muitas barreiras. Posso fazer um parêntese rapidinho, Charles, por favor, sobre o feminino? A gente vendo a dificuldade da Federação Goiana de Futebol em promover um campeonato goiano feminino. Vocês já foram procurados para tentar uma parceria que seja para fomentar o campeonato goiano feminino, sem ser o da Taça das Favelas, um campeonato goiano feminino? Não, ainda não. Mas assim... Acha possível uma parceria, Breno? Acho possível, 100%, sem dúvida nenhuma. Mas assim, pra você ter uma ideia, isso acontece... O futebol feminino, como um todo, existe uma realidade, quando você pensa em Brasil, muito distante dos outros estados com relação a São Paulo, Rio e talvez o Paraná e o Sul, o Rio Grande do Sul. É como se fossem continentes diferentes. A maioria das jogadoras profissionais de Goiás, elas não recebem salário para jogar futebol profissional. Elas não recebem, aliás, nem é profissional, né? Para te falar a verdade. Não recebem salário. Então, você sabia que hoje as meninas que jogam nos clubes aqui, elas têm o anseio, o desejo de jogar a Taça da Favelas, talvez mais do que o campeonato Elas local. disputam ano passado. Tanto é que elas vão disputar. Porque não acontece. Agora, pensa no masculino. Nunca um jogador que Goiás, joga tá na base do Goiás vai querer jogar a Taça das Favelas. Entendeu? Aliás, se ele quiser, o clube também não deixa. Uhum. Então, já no feminino, elas querem mais estar na Taça das Favelas, porque sabe da visibilidade é muito maior do que o campeonato. Você falou dessa questão local. da realidade. Eu fiz uma visita recentemente ao futebol feminino do Internacional. Eles treinam lá no Sesc, em Porto Alegre, e eu conversando com um dos coordenadores do projeto Futebol Feminino, eles têm um orçamento, Pasquetto, de 4 milhões ano. 4 milhões ano, o orçamento do futebol feminino do Internacional. Né? Ainda é pouco, né? É muito pouquinho comparado ao orçamento do time masculino, né? Mas você vê uma estrutura onde as meninas treinam, onde elas têm um calendário de Campeonato Gaúcho, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Elas moram na própria estrutura do Sesc, houve uma parceria do Internacional com o Sesc, elas moram, estudam à noite, aí tem um ônibus para pegá-las, né, na concentração, levam, traz. Você vê assim, muitos clubes profissionais que disputam o Campeonato Goiano não tem estrutura. Quantos clubes aqui no Campeonato Goiano tem 4 milhões de orçamento anual? Não, nenhum. Né? Você vai pegar o Goiás, o Vila, o Exceto os Atlético, daqui, nenhum, a Aparecidense, praticamente nenhum. Breno, esse ano, 2023, onde serão os jogos, né? E onde será a decisão? Olha, Isso já está definido? Todos os anos, a gente tem feito uma parceria muito legal com os clubes de futebol goianos, né? Sobretudo os da capital, né? Porque a competição acontece, sua maioria, na região metropolitana. Então, a gente consegue, com a Taça Favelas, quebrar uma outra barreira também, que é levar esses meninos para jogarem dentro do centro de treinamento dos clubes. Fizemos isso com o Goiás, fizemos isso com o Vila Nova, com o Atlético, que a base treina em outro lugar, lá no Três Ilhas, a gente jogou lá também. Mas o restante foi dentro do centro de treinamento desses clubes. Então, os jogos acontecem geralmente dentro do centro de treinamentos. Existem outras sedes também, mas em sua maioria sim. E a final a gente já fez no Estádio Olímpico 2 vezes, e a última fizemos no Onésio Brasileiro Alvarenga. Esse ano não está definido ainda onde será, a gente vai conversar com os presidentes dos clubes e tal, e decidir onde vai ser. Cara, o Serra Dourada não é uma opção, porque tá lá, ninguém tá usando, e penso que seria um upgrade, hein? Jogar no Serra Dourada. Porque talvez existem assim, outras questões, né? a ocupação não seja, a ocupação. mas a representatividade do Serra Dourada
A questão é essa, né? A questão da ocupação. Porque você quer fazer uma festa bonita, né? Que tenha ali... Um envolvimento mais direto do torcedor. Envolvimento mais Dourado, próximo. O Serra Dourada fica Entendi. distante, né? E é muito grande, né? Então, é bonito você ver a festa acontecendo, aquele calor. Ano passado, o Oba estava lotado, Sim, mas agora- aquela quantidade no Serra Dourada seria vazio. Agora, Breno, Taça das Favelas, a primeira edição foi em 2018 ou 19? Aqui em Goiás, 19. 19. Ela tinha uma realidade, né? Ela tá virando uma competição muito mais atrativa, Sem onde dúvida. às vezes o garoto ele enxerga como uma oportunidade da vida, porque ali tá o olheiro do Goiás, de repente tá um olheiro do Vila, do Atlético, de algum clube de fora, né? Porque os clubes começam a enxergar a Taça das Favelas como uma competição que daqui a pouco um grande talento pode estar ali inserido, que não tem nenhuma vinculação com nenhum clube, que pode ser contratado, entra para as categorias de base. Aqui em Goiás nós tivemos muitos meninos que, assim que acabou a Taça das Favelas, já foram para a base dos Eu não três sei qual a clubes aqui. realidade dos meninos que aqui foram contratados, assim, se segue ou não. O grande exemplo que nós temos nacionalmente é o Patrick de Paula, né? Ex-Palmeiras, hoje no Botafogo. Tem vários outros, mas talvez não tenha ainda, não tenha alcançado o sucesso que o Patrick alcançou. Mas tem vários outros. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente está hoje com um jogador que em novembro estava jogando a final da Taça, foi em outubro, aliás. Em outubro estava jogando a final da Taça e hoje ele está com contrato assinado com o profissional do Goiás. Qual o nome dele? É o José Ezefonei. E ele está jogando no Sub-20 do Goiás, disputando agora a semifinal aí do Goiano com o Vila Nova. Mas isso aí, cara, isso aí é quase impossível, porque você pega um menino de 18 anos, que nunca fez base na vida, né, não passou pelas categorias de base, sempre jogou no terrão, e de repente o cara tá lá, o menino tá... Isso aí é muito difícil. Porque Aliás, existem duas coisas nisso que você falou, que são, às vezes, barreiras para o garoto entrar na base. Começou a jogar base com 18. Jogava no terrão. Né? Entendeu? Então, assim, o cara da base falou assim, 18 anos, você jogou terrão. Já tá velho. Já tá velho. Por que alguém nunca viu, É. tal, não sei o quê. Mas é porque, assim, cara, até para entrar nos clubes, existe uma burocracia. A pessoa mora distante, ela não sabe nem como ela chega lá. Tá entendendo? Então, assim, agora eu vou mostrar para você um outro lado. Você sabe que futebol é muito difícil. Vocês são do meio da crônica esportiva, você sabe disso muito bem. Futebol é uma grande peneira, é um funil muito apertado, são poucos que conseguem entrar. E que sem ter feito base é mais difícil ainda, né? Só que existem alguns talentos escondidos aí e a gente procura revelá-los. Porém, o objetivo não é ficar só nisso, questão de revelar jogador. Cara, é mais uma mudança de chave, eu falo isso novamente, na cabeça de quem está participando. Poxa, se vocês são do meio de futebol, é porque vocês são apaixonados por futebol desde criança. Imagina, vocês queriam ter jogado, não sei se jogaram, parece que não tem muito jeito não, mas você ter jogado num estádio profissional, com a transmissão da televisão, sempre foi o sonho. Eu fui profissional do Atlético de Madrid, joguei 3 temporadas no espanhol. Madrid, né? Mentiroso desde então. E aí você pega, olha só, um menino de favela, e ele tem uma chance disso. Cara, mesmo que ele não vire jogador, sabe o que eu tô falando? Não tô falando nem dele contar pros filhos que ele fez isso. Tô mostrando uma virada de chave da mentalidade. Autoestima. De alguém se imaginar o seguinte, eu nunca vou ter uma chance de nada na vida. Mas peraí, se eu tive a chance de participar de algo assim, de jogar uma competição dessa, do estado inteiro me ver, ou o Brasil inteiro me ver, quer dizer que é possível furar essas bolhas. É possível sim chegar lá, não pode não ser no futebol, mas quando você muda a mentalidade, você tem muito mais coragem para enfrentar a vida. Você me leva a lembrar, nesse momento, eu estou participando de uma produção aqui na Sagres, de um programa que logo vai ao ar, que se chama Inspiração. São histórias legais que a gente conta aqui. Nos 3 casos que peguei, foram 2 rapazes e uma mulher, eles reconhecem que foram ajudados. Eles tiveram uma CUFA na vida deles, por exemplo. Uma oportunidade como a Taça das Favelas. Só que no final das contas, eu, inclusive, concluí nas entrevistas, Charlie, de que
as coisas para eles aconteceram muito por causa deles. Falou, pô, exatamente isso. A chance está me dada aqui, eu posso ir lá e fazer. É o cavalo arriado. Exatamente. Então, isso é até legal, para não fazer do garoto apenas um coitado, né, Breno? Que nunca teve a chance. Amigão, a chance tá aí. Cara, agarra. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Um dos meus entrevistados, o Aloysio Gustavo, disse o seguinte, peça ajuda, se rasteja, mas não para. E é um exemplo, cara, assim, a chance dada, ok. Sem chance é difícil, mas depende muito de quem tá lá para executar a tarefa. Eu acho que é isso que os meninos, seja na bola ou seja na vida profissional, se não der para entrar numa faculdade, num emprego que, ao passar dos anos, lhe dê dignidade, eu acho que isso é muito importante. Partir da mente de quem vai executar as tarefas. E até pegando um gancho nisso que o Pasquito está falando, e em outro termo que você utilizou, furar a bolha, né? Eu queria que você falasse sobre a Top Cufa, né? Que teve a primeira etapa em Aparecida de Goiânia. Tem o Basquete Street. Né? E também sobre a Expo Favelas, que foi uma feira de empreendedorismo que deu oportunidade de muitas pessoas mostrarem a cara, mostrarem seus projetos. Vou começar pelo final, porque você fala de furar a bolha, né? A gente estava falando aqui sobre a pouca oportunidade de encontro que existe entre o pico da pirâmide e a base. Em Goiás, então, é quase zero. Não existe ambientes em Goiás onde existe esse encontro, né? Então, a Expo Favela, mais do que qualquer coisa, teve o objetivo e tem de proporcionar esse encontro entre o pico e a base da pirâmide social. A gente está tendo imagens aí do evento, que foi um sucesso. E foi realizado lá... No Centro de Convenções. Sim. Aí, por que o Centro de Convenções? São Paulo foi... De novo, no Sheraton, no WTC. Breno, é porque você pensa lá em cima. Você joga a bola lá em cima dos eventos, né? Então, por isso, a escolha do Centro de Convenções, sem dúvida nenhuma, é um local onde a gente recebe os grandes eventos da cidade. É porque, para dizer o seguinte, onde em Goiás existe eventos que estão os executivos lá. Centro de Convenções. Lá em São Paulo é o WTC. Em Goiás seria o quê? Centro de Convenções? Então, vamos para lá. É questão de pertencimento. É questão de mostrar que a favela pode entrar ali, que a periferia pode estar no mesmo lugar que os grandes executivos estão executando os seus negócios. Então, a Expo Favela é para mostrar o empreendedorismo que existe na base da pirâmide, porque uma coisa eu posso dizer para você, existe um mundo criativo na periferia. Por quê? Não é nem por querer ser criativo, é por não ter opção. É por ter... A única opção é buscar a sobrevivência. De que maneira? Vou ter que criar alguma coisa. Nem que seja para ter o pão de amanhã. Então, existe uma capacidade criativa na periferia muito grande. E o empreendedorismo é o quê? Criação, criatividade. Então, a gente mostra as ideias que são produzidas na periferia para um outro público, que nem sabe que isso existe. Participaram da Expo Favela os maiores empresários de Goiás, das multinacionais que tem em Goiás, o maior PIB de Goiás, estavam todos lá, e os presidentes das associações ligadas à indústria e comércio. Então, obrigatoriamente, ele está lá, viu que existe. Está aqui o empreendedorismo da periferia, a ideia da periferia. Então é isso, é promover esse encontro, esse é o objetivo principal. E o Top Cufa? Top Cufa é na pegada do... É quase a mesma ideia da Taça das Favelas, só que é voltado para o mundo da moda e para o mercado publicitário. Meninas moradoras de periferia que têm o sonho de entrar no mundo da moda e no mercado publicitário. No mundo da moda a gente sabe que tem negócio de medida, de altura e tudo mais. Então não é todo mundo que se adequa. Mas aí tem a parte inclusiva, que é o mercado publicitário, onde tem o plus size, tem uma série de outras, né? Então a gente faz isso aí. E nos eventos esportivos, nós temos a Taça das Favelas para meninos e meninas, a Tacinha para jovens, que aí são até times mistos, né? Isso. É bom lembrar, tem essa possibilidade dos times mistos. Também. E tem o Basquete Street. Eu lembro que fizemos entrevistas aqui no ano passado, o pessoal veio aqui no estúdio, trazidos todos pelo Pedro Rabelo, foi o maior alto astral A do Marta, ex-jogadora da seleção brasileira, Isso. atleta olímpica, foi embaixadora do projeto. Esse ano vai ter o basquete de novo.
A gente ainda está procurando captar recursos para realizar, para ser bem sincero, porque como a gente não cobra inscrição, né, a gente precisa captar recursos para que aconteça o evento. Ele não está confirmado para esse ano ainda. Mas independente de ter ou não, vocês têm ideia para outras modalidades esportivas também ou não? Olha, porque como a gente já realiza em vários segmentos, não só no esporte, a gente acabou de falar de um evento de empreendedorismo, falamos do evento de moda. Então, assim, pode ser que a gente amplie um momento, mas não é uma coisa agora que é prioritária agora, né? E o basquete, interessante falar isso. O basquete é só uma ferramenta dentro do projeto. Ele é um projeto muito mais cultural do que esportivo. Tem a ver com rap, com dança. É muito mais cultural. Grafite. É para você mostrar a cultura de rua da periferia, a cultura urbana, né? Então, a gente imagina que em Goiás só existe sertanejo. O sertanejo, com certeza, é o mais forte, mas não existe só sertanejo. Principalmente na capital. A capital existe uma cultura urbana. Então, a gente fez 45 dias de evento, onde tinha lá o basquete, mas em volta do basquete tinha o grafite acontecendo, tinha o hip hop. O hip hop o grafite é um elemento do hip hop, né? O hip hop tem vários elementos. Ele tem o rapper, tem o DJ que tá agitando o público, e tem o MC que estava narrando o jogo. E isso acontecia o tempo inteiro, né? Então, tinha muito mais manifestação cultural, artística, de rua, do que esporte em si. Na final, foi uma loucura. A gente levantou uma coisa, não sei nem se eu faço de novo, mas a gente na Feira Hip, né? Levantou uma arena no meio da Feira Hip, lá ficou bem legal. Não tinha energia, não tinha água, tinha até puxado contelado, levantamos uma arena lá, botamos um palco de 20 por 20, arquibancada, pintamos a quadra no chão, lá no meio das barracas, e fizemos um show com o MV Bill na final que deu 20 mil pessoas. Uma loucura. Entendeu? Então, só para fechar, Breno, fala rapidinho sobre a questão da visita da CUFA ao Congresso. Ah, sim. A Frente Parlamentar em defesa das favelas e da cidadania dos seus moradores. Mais uma vez a gente falar que existe um distanciamento de quem manda, de quem fazem as leis, da realidade da favela, da periferia. E, na verdade, esse é o povo que tem que ser primeiro atendido, que é o povo que tem mais necessidade, né? Então, o nosso objetivo era levar as pautas que existem nesse lugar e que muita gente não conhece, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, né? E aí, abriu-se uma frente parlamentar e foi um sucesso, porque já temos mais de 270 assinaturas, precisava de 180 para abrir a frente, temos mais de 270, mais da metade do parlamento brasileiro assinou, o que leva você a entender que é um movimento apartidário. Todas as siglas de partidos presentes no Congresso Nacional assinaram a frente. Estão dentro desse universo. E dos 17 deputados federais de Goiás, 11 assinaram. E não teve mais porque a gente não conseguiu, foi a oportunidade de chegar neles. Não estava lá no dia, não estava... por isso. Então, assim, foi muito especial isso. 15 ministros de Estado estavam lá, ministro Supremo Federal, do STF. A gente não tem ideia, em nenhum momento, de uma instituição ter conseguido uma interlocução nesse sentido de abrir uma frente parlamentar com metade do Congresso participando, entendeu? Então, assim, é isso que eu te falo. O nosso principal papel é esse papel de interlocução, né, de buscar trazer as pautas e a realidade desse território. Breno, muito obrigado. Foi show o bate-papo. A gente falou de uma forma mais ampla da CUFA, especialmente da Taça das Favelas, que vai de quando até quando? A Taça das Favelas começa a Série B agora em julho. Esse ano tem Série B porque a procura está muito grande. Que legal. Assustadora a procura, principalmente talvez até por causa dessa final nacional do ano passado. Porque se você pensar bem, Goiás nunca está numa final nacional de nada, né? Ainda, né? Até os clubes profissionais são difíceis de chegar. Então, aquilo ali repercutiu muito e a procura está muito grande. A gente teve que abrir a Série B, começa em julho a Série B agora, e vai ser durante o mês de julho. Depois a Série A começa em agosto e a final vai ser no mês de novembro. E é importante dizer que os melhores jogadores da competição, tanto masculino quanto feminino, vão formar uma seleção de Goiás e novamente vai para essa disputa nacional. Quem sabe fomos vice ano passado, quem sabe a gente consegue o título esse ano. E anota aí, Basquete, vai ter Copa do Mundo das Favelas. Anota aí. Breno, você pensa alto. Anota aí no caderninho. Valeu, Charlie, obrigado. Um abraço.
Tchau, Breno. Valeu, brigadão. Obrigado, Pasqueto. Obrigado, Charles. Grande abraço. Esse foi o Conexão Sagres, pessoal. Até a próxima. Conexão Sagres.